Boa tarde, gente. Hoje eu vim aqui pra resumir todos os livros de Minha Vida Fora de Série, comemorando o fato de que mês que vem, em novembro, teremos um novo livro da gata Paula Pimenta, a rainha da comédia romântica brasileira. Então, sem mais delongas, vamos começar. Talvez eu não consiga filmar hoje por causa desta merda, mas eu tentarei. Não tenho microfone, tá, gente? Então eu já peço perdões. Esse livro aqui a gente começa, né, com a Priscila, de 13 anos, uma querida, está se mudando de São Paulo para Belo Horizonte. E lá ela tá bem tristinha, ela tá cabisbaixa, porque ela tinha vários amigos, né, em São Paulo, então ela não gosta de ser essa pessoa nova numa cidade nova, mas os pais dela se separaram, então ela precisou ir de São Paulo pra BH com a mãe dela, e aí o pai e o irmão dela ficaram em São Paulo. Então, a gente começa assim, a Priscila bem cabisbaixa no aniversário dela de 13 anos. A mãe dela tenta convencer ela a ficar com a prima dela, né, pra ela ver se anima um pouco. E a prima dela apresenta ela a Gilmore Girls. E é aí que começa todo o vício dela em séries. E, né, Gilmore Girls, eu entendo super. Eu vou falar as séries que são citadas nesse livro também, em todos eles, enfim. Então, ela passa o verão, começamos em janeiro, e ela passa o verão com as amigas da prima dela, a Natália, que a gente conhece muito bem, e uma outra menina que eu esqueci o nome dela. Tem uma tal de Larissa também. Elas passam esse verão nesse clube que tem piscina e tal, essas coisas. E lá ela conhece o João Marcelo, escreve esse nome. Ele é um babaca, ele tem 18 anos, tá? Ele tá dando em cima de uma menina de 13, tá ótimo? Beijo pra vocês. E ele faz parte de uma banda, então ela fica toda caída por ele e tal. Ela tem um crush nele, é absurdo. Só que quando ele começa a meio que mostrar interesse, assim, né, querer ficar com ela, ela fica meio... Ela recua um pouco, porque ela é muito nova, né? Então ela tá nessa festa e ele chega nela, quer beijar ela, e ela fica meio apavorada. E ele começa a xingar ela e vai embora. É um babaca, né? A gente descobre que a Priscila vai pra mesma escola que a Natália, que a Marina também estuda lá. Antes dela chegar na escola, eu queria dizer que essa menina, ela sofre muito acidente, tá bom? Ela é muito desastrada. Ela, basicamente, antes de voltar às aulas, ela tá escutando a mãe dela conversar com o pai dela pelo telefone. E aí ela chega... ela pega um copo de vidro pra escutar, só que ela tropeça. Ela adora animais, e ela tem vários animais. E ela tropeça, acho que num cachorro dela, e ela vai pro chão com tudo. E ela bota a mão em cima do caco de vidro, então a menina fica com as duas mãos enfaixadas, tá bom? E ela chega na escola, primeiro dia de aula, com a mão toda enfaixada, uma querida. Enfim, ela é muito desastrada, Priscila, tá? Eu falei o nome dela? É Priscila. É a Priscila, ela chega no primeiro dia de aula e ela é super extrovertida. A Priscila é uma pessoa que ama falar, ama conversar, ama contar as coisas sobre si mesma. Então ela chega na sala de aula e a professora de geografia faz uma brincadeira pra ela se apresentar. E ela fala, contar a história da vida dela inteira. E aí que ela conhece o Léo, o nosso querido Léo, do Fazendo Meu Filme. E se você não sabe, né, Minha Vida Fora de Série é um spin-off de Fazendo Meu Filme. E aí, basicamente, ela conhece o Léo. E o Léo é amigo de um garoto que senta lá no fundão. Os dois sentam lá no fundão e eles são melhores amigos. E ela fica muito interessada nele porque ele é muito fofo. Ele pergunta pra ela se ela é vegetariana porque ela gosta muito de animais. E ele também gosta muito de animais. Então ele pergunta pra ela e aí ela fica meio... Meu Deus, é ele! É ele! Essa similaridade com o João Marcelo. Então, eles basicamente começam a conversar, né, depois do final da aula. Mas a Natália chega assim e fala, não, você não vai se juntar com o grupo do fundão, eles são do fundão. Não ouse acabar com a sua reputação, você acabou de chegar na escola. Então, beleza. Ela vai e meio que se afasta do Rodrigo e do Léo. Mas ela não consegue muito ficar afastada, porque eles são pessoas legais. A Natália tá só sendo preconceituosa com o pessoal do fundão. Então, ela começa a voltar de ônibus pra casa e descobre que o Rodrigo também volta de ônibus pra casa, de ônibus escolar. E aí eles começam a conversar, ele começa a sentar do lado dela, começa a conversar sobre séries, porque ela ama séries. E é muito fofo, tipo, eles sabem, é um amor muito... como se fosse aquele amor de criança. É uma coisa muito fofa. E aí, beleza. Pergunta, né, pra ela se ela gosta de cantar, se ela gosta de música. E fala que ele morou no Canadá. E ele também gosta muito de tocar instrumentos. Então, ele pergunta pra ela se ela gosta de cantar.
E aí ele indica uma professora de canto pra ela. E aí quando ela chega, quando ela vai fazer essa aula de canto, ela descobre que a mãe dele é que era professora de canto. Então ela fica meio encantada e tal. Enfim, tô pulando muita coisa. Eu vou contar, não vou contar muitos detalhes, porque senão a gente vai ficar aqui por horas. Mas eles vão no primeiro encontro, que ele convida ela pra ir numa ONG de animais. E ela fica encantada com o Rodrigo, fica encantada por toda a iniciativa, né? E eu achei muito fofo, de verdade. A gente começa a conversar sobre animais e eles ficam muito, muito colados. Ela meio que se afasta dele por causa da reputação dele, né? Porque ela não quer contar a verdade sobre o João Marcelo. E aí ele fica muito cabisbaixo, fica muito chateado. Manda uma carta pra ela falando que achava que ela fosse uma pessoa diferente e tal. E aí ela fica muito chateada pelo que ela fez com ele, mas é porque ela não quer contar a verdade que ela conhece o João Marcelo. Aí a mãe dela fala, bem feito, ninguém mandou. Aí ela vai passar o carnaval em São Paulo com as amigas dela, se diverte pra caramba. E aí quando ela volta, ela fala, eu tenho um plano, eu vou me juntar com o Rodrigo de novo e dane-se o João Marcelo. Aí vai ela, Natália e acho que outras amigas dela vão lá pro professora de geografia e imploram, por favor, professora, faz um trabalho em grupo pro Rodrigo e pra Priscila poderem voltar a se falar, porque ela fez uma cagada e ela quer consertar. E aí, beleza, a professora aceita e eles fazem um dupla, né? E aí eles decidem fazer uma música pro trabalho de geografia. Eles escolheram um país, acho que foi o Canadá, porque ele morou no Canadá. Fazer uma música juntos no estúdio da mãe dele. E aí eles começam a cantar juntos, tocar piano juntos, é muito fofinha. E se beijam pela primeira vez. É uma coisa muito fofa, uma cena muito fofa. Só que quem chega? João Marcelo. Ela sai desolada, porque ele começa a falar um monte de coisa dela. O Rodrigo não acredita em nada que ele fala, tipo, sobre ela, né? Mas ele fica muito bolado porque ela mentiu pra ele, não contou que eles se conheciam. Então ele fala pra ela ir embora, não sei o que, ela sai correndo, chorando pela rua. E uma coisa bem dramática. Eles brigam porque ela fala que ela realmente conhecia o Marcelo e tal. E, enfim, que aí eles brigam e aí ele fala... Ela fala assim, é isso então? Você não vai levar em conta tudo que nós vivemos lá no seu estúdio antes do seu irmão chegar? Aí ele falou assim, aquela menina não existe mais, eu já acordei daquela ilusão. Aí ela fala assim, infelizmente eu sou real. Desculpa se eu não sirvo pra ser a diva dos seus sonhos. Eu gostaria muito e bem que tentei, mas acho que ela realmente é só miragem. Dá licença. Comecei mal na escola, né? Porque ela tá muito chateada e tal. E ela conversa com a professora de geografia, conta tudo que aconteceu. A Glorinha, que vira a best friend dela e nunca mais aparece. Elas aparecem nesse livro. Ela vai fazer a apresentação atrasada, né? Porque quando eles foram fazer a apresentação, ela não apareceu. Ele não apareceu, então eles não puderam se apresentar, eles não tinham terminado o trabalho, alguma coisa assim. Então eles não se apresentam e eles perdem a nota do trabalho. Mas aí ela conversa com a professora e aí ela fala assim, tá bom, você pode apresentar rapidinho, falar alguma coisa que você queira lá e eu vou considerar. Aí ela fala, beleza. Aí ela faz um discurso pro Rodrigo. Em 10 coisas que eu odeio em você, porque ela fala assim, essa pessoa, esse garoto, deixou de ser meu amigo, porque ele se tornou meu amor. Dá licença. Lê um poema pra ele e aí fica tudo meio, tipo, emocionante e tal, não sei o que. Eu tinha falado com o Daniel, que é o irmão mais velho dele, porque ele tem 13 irmãos, se eu não me engano, o Rodrigo, pra resolver as coisas com o Daniel, e o Daniel fala, relaxa, vai dar tudo certo. Tipo, o João Marcelo é um babaca e o Rodrigo gosta muito de você. No final do livro, a gente tem a festa junina e tem um monte de poema, começa a deixar um monte de poema com ela daquele negócio de corrida amor. Ela fica assim, que estranho, que isso? E aí são vários poemas, porque ela descobriu que ele escrevia poemas no caderno e ela ficou fascinada pelos poemas dele. E ela queria muito que ele escrevesse um poema pra ela. Escreveu vários poemas pra ela e ele entrega como se fosse corrida amor. Ele dá um chocolate pra ela e tal. E eles se reconciliam e eles se beijam. Ele fala assim... Eu não estou mais disposto a deixar o João Marcelo atrapalhar a minha vida. Já que estamos falando disso, a minha irmã sempre diz que ele tem dor de cotovelo por eu ser o caçula. E por isso, a minha mãe me tratar como se eu fosse um bebê. Coisa que eu, por sinal, detesto. Aí ela fala assim, mas você é mesmo um bebê? Eu olhei pra ele sorrindo, mas é que agora é o meu bebê. Cara, eles são muito, muito bregas, sabe? Eu acho muito engraçado. Decidi mencionar da Samantha. A Samantha é a namorada do irmão da Priscila e elas têm uma amizade incrível. Ela conta tudo pra Samantha e tal, porque quando ela vai
pra São Paulo, ela conhece a Samantha e ela conta tudo o que tá acontecendo com o Rodrigo e elas ficam trocando e-mails. A Samantha contando tudo que ela pode fazer, né, e tal, porque ela vai contando como é que tá a situação com o Rodrigo. E aí a Samantha manda um e-mail pro Rodrigo falando, tipo assim, eu sei que você não me conhece, não sei o que, mas enfim, a Priscila gosta muito de você e tal. Por isso que ele faz essa surpresa pra ela na festa junina. Termina, estão na roça, né, da festa junina. Aí ele fala assim, quer casar comigo? Aí ela fala, eu olhei pra ele admirada, então eu respondi, a gente não precisa namorar primeiro? Você está me pedindo em namoro? Ele falou dando o maior sorriso, olha que eu aceito. E é assim que eles começam a namorar e é assim que termina o primeiro livro. As séries que são mencionadas nesse livro são Charmed, Dawson's Creek, Felicity, Friends, Gilmore Girls e My So-Called Life, que é Minha Vida de Cão. Eu só assisti Dawson's Creek, Friends e Gilmore Girls. Friends e Gilmore Girls são uma das minhas séries favoritas. E Dawson's Creek, eu amo Dawson's Creek pela Joey pelo Pace, mas eu odeio Dawson. Mas o que eu acho que essas séries têm a ver com o livro? Eu acho que todas elas são meio que, tipo, mostrando pessoas saindo da adolescência, sabe? Pessoas achando amores e também crescendo. E eu acho que isso tem tudo a ver com esse primeiro livro, né? Que meio que se descobrindo porque ela tá em uma cidade nova. Enfim, o Rodrigo ficaram juntos, não é mesmo? Nada vai separar. Errado, pois temos o segundo livro, que está combinando com a minha roupa, inclusive. Esse livro aqui é a novela mexicana. Gente, quantidade... Vamos começar. Esse livro aqui começa no aniversário de 16 anos da Priscila. A Priscila e o Rodrigo já estão namorando há 3 anos, quase 3 anos. E eles são muito felizes juntos, eles são muito fofos. No começo do livro, a Priscila tá em São Paulo pro aniversário dela, pra passar com a família. O Rodrigo está viajando pra Morro de São Paulo, na Bahia. E ela queria muito ter ido com ele, mas o pai dela não deixou. Então ela fica muito chateada e ela fica com muitos ciúmes, com muito medo dele trair ela. Isso é porque ele está numa fase que ele quer avançar as coisas no relacionamento, porque eles já estão crescendo, né? Então ele já quer ir à frente com algumas coisas, se você me entende. E ela tá muito nervosa com isso, porque ela não tem aberto um espaço pra isso por causa de uma coisa que aconteceu, que ela não contou pra ele. E é aí que a gente entra na viagem da Disney. Antes da gente entrar nessa viagem, a gente vê que ela tá contando isso tudo pra Samantha, que é a cunhada dela. E a Samantha e o irmão dela terminaram, mas mesmo assim a Samantha e ela continuam conversando e ela vai contar tudo pra Samantha o que aconteceu nessa viagem da Disney. Nessa viagem da Disney, nossa querida Priscila, 15 anos, e foi viajar com as amigas dela em janeiro, bem no aniversário dela. Sabe aquela excursão de adolescente que faz 15 anos? Então, ela tava aí numa dessas. E lá, ela tá no avião, assim, ai, com muita saudade do Rodrigo. Ai, então eu queria tanto que o Rodrigo estivesse aqui. Meu Deus, por que ele não está aqui? Chorando. Vai no banheiro. E ela encontra esse menino chamado Patrick, que é o filho da mulher que faz a excursão, que é a excursão dela, da líder da excursão, enfim. Eles começam a conversar e tal, mas eles estão muito próximos, porque o espaço do banheiro é assim, muito minúsculo, né? Então o pessoal começa a inventar que eles estavam ficando no banheiro. E aí ela fica desesperada, porque ela fala, não, gente, eu tenho namorado, tipo, não é assim que funciona e tal. E aí o Patrick fica flertando com ela, sabe, ele não ajuda a você ficar desconfortável e vai conversar com ele, porque eles estão nos primeiros dias ainda, e ela fala, olha, eu tenho namorado, eu não gosto que você faça isso e tal, então eu preferia que você parasse de fazer isso, a gente pode virar seu amigo. Aí fala, beleza, então desculpa se eu te ofendi qualquer coisa. Eles vão no Splash Mountain da Disney, eles vão em vários parques, e aí eles começam a virar, ó, BFFs. E aí ela fica assim, nossa, tô sentindo um negócio meio estranho aqui, sabe? Porque, assim, sei lá, ele tem um charme, então ela começa a ficar meio estranha, sentir um negócio meio estranho. E o Rodrigo tá muito longe, e ela tá com muita saudade dele, mas ela tá meio tipo assim, ai, sabe, queria um chamego. Ela, enfim, não faz nada, né, não age esse sentimento meio que eles ficam se zoando e tal, aí eles começam a pegar um pouco mais sério, tipo, no flerte. Enfim, no final da viagem, essa menina Karen tem muita inveja dela, porque ela meio que tá ficando com o Patrick, que ela não está.
E a Karen queria muito ficar com o Patrick. Só que tem uma coisa muito importante, que namorar é proibido nessa viagem. Ficar é proibido nessa viagem. Então, a Karen manda o Patrick subir no quarto da Priscila, porque é dia deles fazerem uma festa na piscina. Festa na piscina no inverno dos Estados Unidos, mas ok. Ela tá conversando com o Rodrigo no Skype e as meninas foram lá embaixo e aí ela acabou de desligar. E o Patrick entra só de bermuda e ela está só de biquíni. A mãe dele vai lá, porque tudo foi armado pela Karen. Ela briga com a Priscila, fala que a Priscila, se não fosse o último dia, a Priscila ia ter que voltar pro Brasil imediatamente, que ela não vai fazer mais nada, não sei o que. Mas o Patrick tenta amenizar a situação, enfim, acaba dando certo. Tem uma última festa que tem normalmente pro pessoal que é aniversariante. Nessa festa, e eles ficam meio que, tipo, separados, né, pra não, que a mãe dele proibir eles de se conversarem. Só que ele pede pra ela encontrar ele lá fora. E aí eles começam a conversar bastante, brincar um com o outro. E eles se beijam. Isso mesmo. E ela começa a se sentir muito mal, ela fica culpada, ela sai e começa a chorar. Porque ela traiu o Rodrigo e ela não queria que isso acontecesse. Então é por isso, a gente volta pro presente. E é por isso que ela está se sentindo muito culpada. Só que eu não sei quem é que dá uma ideia pra ela visitar esse garoto Patrick pra meio que resolver as coisas. Porque eles meio que não se falaram mais depois. Depois eles voltaram pro Brasil e não se falaram mais. E ela tem uma curiosidade pra conversar com ele e ela descobre que ele tá em São Paulo. Então ela fica, eu acho que eu vou tirar minhas conclusões, né? Será que eu gosto mesmo desse menino? Cara, ela não vai lá falar com ele, mas aí ela descobre que ele tá namorando. Então ela fala, não, eu só queria ver intercâmbio e tal, não era isso. Ela fala, chega, eu vou focar no Rodrigo agora, que é o que é importante. Só que aí a gente vai pro lado do Rodrigo, o pobre do querido. Ele está viajando para o Morro de São Paulo. E lá ele conhece uma banda que é amigo do irmão dele, são amigos do irmão dele, e aí ele começa a tocar nessa banda como baterista. E aí eles tocam toda noite e tal, num bar. Ele conhece a vocalista da banda, que é a Nicole. Ela é um pouco mais velha que ele, se não me engano. Ele já tem 17 anos, ele é um ano mais velho que a Priscila. Também, né, com fogo. E ele acha a Nicole muito gata, mas ele, assim, ama a Priscila e ele não faria nada. Só que um belo dia, eles estão fazendo show e ele esquece o celular dele na casa de alguém, alguma coisa assim, e a Nicole leva pro hotel dela. E eles, depois de um show, eles vão pra praia, ficam até de manhã bebendo cerveja, e a Nicole fala assim, Rodrigo, por que você não vai lá em casa buscar seu celular? Por que não? E ele vai. E ele chega lá, a mulher começa a seduzir ele, falar que ele é muito gato, que não sei o que ela vai ensinar o que é ser mulher, não sei o que, blá blá blá. O quanto que eu tô falando de aí, eu vou mudar. Então, confusão, porque ele fica tão desesperado que ela vai no banheiro e tira a roupa e ele fala não, e ele sai correndo. Só que ele esqueceu o celular de novo. Então a Priscila liga pra ele e quem atende? A Nicole. E a Priscila fica puta. Fala assim, meu Deus, eu sabia que eu não podia confiar nele, que não sei o que. E ela começa a mandar um monte de mensagem xingando a menina, falando que ela é vagabunda, que ela é puta. Não fala que ela é puta, né, porque é livro de adolescente. Mas ela xinga de todo quanto é jeito que ela pode, que seja apropriado para menores. Ela fala pra mãe dela, antes de a gente voltar às aulas, eu quero que você me mude de turma, eu não quero ficar na mesma turma que o Rodrigo, eu nunca mais quero ver a cara dele. Só que o belo dia, ela tá indo no clube e ela conversa com o Léo e o Léo fala, cara, você não vai acreditar, o Rodrigo tava nessa banda e aí a vocalista deu em cima dele e ele não aceitou, então ela falou que ele era gay, que não sei o que, e foi muito engraçado e tal, repete quando ele me contou. E a Priscila fala, caramba, eu sabia que não tinha acontecido nada. Então ela fica muito triste porque ela fez esse escândalo todo. Ela mandou um e-mail pra ele xingando ele, não sei o que. Então, quando ele volta, ela vai receber. Ela fala, oi meu amor, não sei o que. Não olhe seus e-mails, por favor, eu te amo, não sei o que. Blá blá, nada aconteceu, eu estou muito feliz que você está aqui. E ela entra no quarto dele de fininho pra entrar na conta do e-mail dele. Ele pega ela fazendo isso. Olha,
É uma coisa que, assim, enfim. Mas ele conta o que aconteceu e aí ela fica, tipo, meio desconfiada, né? Mas ok. Aí dá tudo certo no namoro deles, eles começam a namorar de volta normal, né? Tipo, como eles estavam namorando antes. Ela não contou do Patrick, tá? Ele não sabe nada do que aconteceu na Disney. Lá, eles voltam pras aulas, né? E aí eles são o casal 20 da escola. A Fanny entra em cena, porque é o primeiro ano da Fanny junto com eles. E aí o Léo entra na sala e fica, quem é essa menina nova? E eles começam a virar amigos. E é só... Isso é de fazer meu filme, mas eu queria só citar. Daí, tem uma cena da Priscila que ela começa a fazer um estardalhaço no mercado que vende animais, porque ela acha horrível esse negócio de mercantilizar animais. E o Rodrigo tem que sair correndo pra buscar ela no meio da loja. Ela começa a fazer um protesto. Um monte de gente começa a chegar em volta e fazer um protesto junto. E a avó dela, meu Deus, Priscila, vambora, não sei o quê. Porque a avó dela cuida dela enquanto a mãe dela trabalha. E ela fica desesperada. O Rodrigo vai lá salvar ela. Mas ela fica meio que famosa. E a coordenadora da escola chama ela e fala assim, você quer ser a cara da escola? Você quer ser a pessoa que vai, né, estampar na escola? E ela fala, eu quero. Só que ela tira o lugar, né, das famosinhas da escola, que são a Natália, a Vanessa, que são as bonitas, as modelos, as loiras. E elas ficam putas, elas falam, como é que você pode? Como é que você pode, Priscila? Você sabe que era meu sonho fazer isso. E todo mundo começa a se virar contra a Priscila, não sei o quê. Mas a Priscila resolve ser mais esperta. Ela fala, tem várias coisas que a gente precisa melhorar na escola. E se eu for presidente do Grêmio, e vocês se juntarem a mim, vocês falam que vocês querem melhorar, que eu vou melhorar na sua vida. E aí todo mundo fala, meu Deus, Priscila, maravilhosa, te amo, você é a melhor pessoa que tem nessa escola. Só que o Rodrigo começa a ficar com ciúme, porque a Priscila não está dando muita atenção pra ele. Ela está fazendo 1001 coisas e não tem tempo pra ver ele direito. Então ele fala assim, quer saber? Eu vou começar a focar na minha própria vida, igual ela faz. E aí ele volta a tocar nessa banda, porque a banda vai pra BH, e eles falam assim, vamos tocar nessa escola, não sei o que, na festa que faz junina de novo, e vamos tocar nessa escola, não sei o que. Nessa festa de junina da escola, a Priscila que tá organizando, porque a diretora falou que se der tudo certo, ela pode seguir em frente e se candidatar a presidente ou virar presidente do Grêmio. E a Priscila fala, beleza, então eu vou fazer essa festa dar certo. Mas dá tudo errado, porque o pessoal não aparece direito, enfim. Só que um menino que é obcecado pela Priscila aparece, que é o Juliano, que faz parte da sala deles. E o Rodrigo tem um pouco de ciúmes dele, porque ele fica meio que perseguindo a Priscila. O Rodrigo é muito ciumento, tá, gente? Eu acho isso um pouco tóxico. O relacionamento deles é muito tóxico, né? Mas enfim. E aí... o Rodrigo chega lá, vê que ela tá conversando com o Juliano, fica meio assim, o que é isso? O que é isso aí? A Priscila fala, não tem nada a ver, não sei o que. E o Rodrigo vai lá e toca com a banda. Quem aparece pra tocar como vocalista? A Nicole. E no final do set, ele dá um beijão no Rodrigo. Como que fica a Priscila? Começa a chorar, começa a sair correndo, faz um estardalhaço e ela sai da escola e tá chovendo, bem cena de filme, o Rodrigo vai atrás dela. Eu tenho que pegar essa cena porque, nossa, eles falam cada coisa. Aí eles começam a brigar, né? O que você vai fazer? Me empurrar como fez com o Juliano mais cedo? Porque ele empurrou o Juliano, tá? Ela fala, né? E, aliás, você tem alguma desculpa por ter feito aquilo? Ou vai colocar a culpa em mim também? Você está parecendo outra pessoa, Rodrigo. Aquele menino sensível que eu conhecia sumiu. É uma pena, porque era dele que eu gostava. Porque ela meio que não tá sendo muito carinhosa com o Rodrigo. E aí ele fala assim pra ela, você ficou sabendo que tinha outra garota interessada, teve medo de me perder e aí resolveu ficar toda carinhosa comigo só pra me iludir. Mas no momento em que eu acreditei, você voltou ao normal.
porque agora eu sei que ser fria comigo é que é o seu normal. Você não está nem aí pra mim, mas quer saber, Priscila? Você não é a única no mundo. Sabe por que eu estava sorrindo pra Nicole mais cedo? Porque ela fez com que eu me sentisse bem, porque ela me elogiou, se mostrou atraída por mim. E é bom saber que alguém se sente assim e não me acha apenas um cacto gigante, como você parece pensar que eu sou. Pois, se você quer ir embora, pode ir. Não vou mais ficar correndo atrás de você. Fique com suas amigas, com seu fã, com o seu Grêmio. Eu vou procurar alguém que realmente se importe comigo. Uma garota que queira que eu ande ao lado e não à sombra dela. Meu Deus, gente, o drama. O drama, o drama. Porque ela virou do Grêmio. Ela começa a correr e ela é atropelada. Eu não queria rir, mas é porque... Enfim, ela é atropelada. E aí o Rodrigo fica muito preocupado porque ele acha que ele causou esse acidente. Faz plantão no hospital porque ela fica em coma por um dia. Ele fica muito preocupado com ela de verdade e ele começa a chorar, achando que foi culpa dele e tal. Mas quando ela acorda, ela fala que ela não quer ver ele. Fica se sentindo muito mal, ele fica meio que em depressão e a irmã dele fica tentando consolar ele, mas ele tá muito mal. Quando a Priscila volta pra casa, ela tá de cama porque ela quebrou a perna, ela quebrou o braço também, alguma coisa assim. E ela não pode se mexer, se levantar e tal, fazer as coisas sozinha. Então o Rodrigo vai lá na casa dela e eles meio que conversam e ela fala que ela não quer mais namorar com ele porque ele tá muito diferente e ela tá muito diferente, então eles se separam. E ele tenta, tipo, fazer com que ela não termine com ele, deixa eu até achar essa parte. E fala assim, é isso? Você não quer ficar comigo porque precisa de um tempo para você, porque acha que estou te atrapalhando a descobrir quem você é. E você quer que eu espere até você se reencontrar ou quer que seja. Não é isso, Rodrigo. Eu não quero que você espere. Que bom, eu disse me levantando, porque não vou esperar mesmo. Eu te amo, Pri. Cada dia que fiquei longe de você nesta semana foi um sofrimento para mim. E eu não preciso de tempo nenhum, pois eu já sei quem eu sou e o que eu quero. Concordo com tudo que você disse sobre o namoro, mas acredito que seja difícil que, separados, nós consigamos mudar algo que fazemos juntos, ou que fazíamos juntos. Eu gostaria de ficar com você, de te ajudar, de amenizar esta fase em que você vai ter que ficar em recuperação. Mas se você quer fazer isso sozinha, eu vou te respeitar. Só que não vou ficar esperando você me chamar de volta. Já pedi desculpas, já expliquei, já falei que você é minha vida inteira. Mas se você não me quer por perto, talvez seja o momento de eu preenchê-la com outras coisas. Porque, como eu te disse, esses dias sem você foram muito vazios e eu não quero prolongá-los. Dá licença, dá licença. Isso tudo. E aí o Rodrigo ficou isolado, os amigos dele levam ele pra sair. E essa é a melhor cena do livro. Ele chega nessa festa e ele conhece a Daniela, que é uma menina. O Léo tá lá também. E aí ele começa a beber muito, começa a beber uma cerveja atrás da outra, porque ele tá muito chateado. E tiraram o celular dele pra ele poder não ligar pra Priscila. Começa a beber. E aí ele começa a chorar. Ele começa a lembrar da Priscila, falar da Priscila, e ele começa a chorar. Ele começa a chorar muito, tipo, de soluçar mesmo, porque ele está com muita saudade dela. E aí ele fica desesperado, ele fala, Léo, deixa eu ligar pra Priscila, eu preciso falar com ela. Eu quero muito que ela saiba que eu amo ela, eu não quero que ela arranje nenhum namorado. Imagina se ela já tá com outra pessoa. Faz um dia e a menina tá de cama. O Léo fala, Rodrigo, como é que ela vai arranjar outro namorado? Ela tá de cama, ela acabou de quebrar tudo. E aí ele fala, eu não sei, ela pode arranjar outro namorado, eu preciso ligar pra ela. Aí ele pega o celular com a Daniela, que é essa menina, e aí ele liga pra ela. É muito engraçado, tipo, ele mandou uma mensagem antes. Deixa eu mostrar, não é possível. Olha isso. Cara, muito bom, muito bom. E aí ela atende e ele fala, por favor, não arranje outra pessoa, por favor. Eu te amo muito, Priscila, eu quero voltar com você. E aí ela começa a rir e aí ela fala, pode deixar que eu não vou arranjar outro namorado. Ela fica com muita pena dele, porque ela realmente ama ele e tal, e eles terminaram com bobeira, na minha opinião. Mas não sei, sei lá. Você vai lá conversar com ela depois que ela tirou o gesso e tal, e eles voltam. Eles decidem voltar, é uma cena muito fofa também. E aí ela viaja com ele. O livro termina ela viajando com ele pra casa da família dele. E eles fazem a coisa pela primeira vez. E aí é uma cena muito bonita, não sei o que, toda, né, floreada. E é assim que termina o segundo livro. Estou gravando há 40 minutos, estou muito preocupada com quanto tempo vai ter esse vídeo. Séries citadas nesse livro aqui: In Erica, Everwood, Gossip Girl, Greek, John of Arcadia, Kyle XY,
Party of Five, Seinfeld e Sex and the City. São muitas séries nesse aqui. Eu só assisti Gossip Girl, eu comecei Seinfeld e Sex and the City, mas não sou muito fã. E Gossip Girl, não sei se tem muito, eu acho que tem a ver um pouco dessa toxicidade do relacionamento deles dois. A gente vai pro terceiro livro. Esse aqui é o crítico, é o meu favorito esse aqui. Ela descobre que os pais dela vão voltar e antes do aniversário dela. E aí ela vai e vai viajar pra Los Angeles. E aí ela passa o aniversário dela lá. Ela encontra com a Fanny e ela vai visitar a Fanny, né? E ela tá muito chateada porque ela vai ter que se mudar pra São Paulo. Mas ela decide fazer essa viagem pra meio que limpar a cabeça. E lá ela descobre várias coisas sobre o mundo, várias coisas sobre ela mesma. E ela fica se questionando se a vida é só isso mesmo. Ela acha que não quer ficar num lugar só, ela quer experimentar coisas novas. Então a gente já sente que esse livro vai ter uma mudança brusca. Principalmente porque a gente também pega o POV do Rodrigo e nesse POV não tem as coisas, os pensamentos dele, mas tem e-mails que a irmã dele tá mandando para a Universidade de British Columbia, que é no Canadá. Então a gente já tá meio assim, vai acontecer uma mudança aqui. Então ela volta pra Belo Horizonte e aí ela fica com o Rodrigo e tal, e aí ela conta que ela vai ter que se mudar pra São Paulo. Ela fica muito chateada. A Priscila, enfim, ela descobre isso tudo, né? E aí ela tá meio assim, porque a mãe dela fala assim, olha só, a gente viu que você é maduro o suficiente, então você pode ficar em Belo Horizonte e aí você fica sozinha e a gente muda pra São Paulo. Então ela fica assim, meu Deus, finalmente! E ela decide que ela talvez fique sim em Belo Horizonte. Só que ela recebe uma ligação da Samantha, que é a cunhada dela, dizendo que ela tá grávida. Então ela vai, Samantha mora com a irmã dela em São Paulo, então ela fica assim, eu acho que eu vou ter que ir pra São Paulo, porque eu quero muito conhecer o meu sobrinho. Então ela conversa com o Rodrigo e ele fica muito chateado, porque ela resolve que ela vai viajar pra se mudar pra São Paulo e ele queria que ela ficasse em Belo Horizonte porque a mãe dela deixou, né? Então ele fica muito chateado e tal, mas ele entende. E aí eles vão pra faculdade e ela meio que tranca a matrícula dela porque ela tinha se matriculado e ele se inscreve. Então eles basicamente vão ficar separados. Ela vai contando o que aconteceu na viagem de Los Angeles, mas basicamente o que aconteceu foi que todo mundo falou pra ela que ela tinha um jeito de modelo, um jeito de atriz, que ela podia fazer muito sucesso, que ela era muito divertida, então ela podia realmente fazer muito sucesso. E ela ficou com isso na cabeça. E ela também fez a Ariel por um dia no parque da Disney, porque precisavam de uma substituta e ela acabou substituindo e ela brilhou, foi brilhante e tal. O Rodrigo também viajou pro Rio pra ficar com o Léo, porque o Léo agora tá morando no Rio. E aí ele voltou também com outros pensamentos, mas eles estão um pouco abalados. Mas eles ficam firmes e fortes, ela muda pra São Paulo, ele fica muito chateado, mas eles ficam se visitando. Aí quando ela vai pra São Paulo, ele vai também pra ajudar ela a se mudar. E eles ficam sozinhos por um tempo. E eles se sentem como se eles estivessem morando sozinhos e eles ficam... Acho que seria bom, sabe? Eu tô gostando da sensação. Então ele vai lá ajudar ela a mexer na casa de coelhos, que ela tem uma casa de coelhos por causa dos coelhos do livro anterior, ela adotou coelhos. Ele vai ajudar ela nesse negócio dos coelhos, ele vai embora pra voltar pra casa dele pra começar o estágio, pra começar a faculdade, e ela meio que perde os coelhos. E aí quando ela tá indo pro aeroporto mesmo, ela descobre isso e ela faz uma comoção no aeroporto pra ir pra TV falar que ela perdeu os coelhos. Aí aparece no Brasil inteiro, o Rodrigo vê, volta correndo pra São Paulo e... Nossa, que confusão, gente, olha a confusão. E enquanto isso ela tá tentando achar os coelhos e ele chega lá, ele vê o coelho, ele não acha a Priscila e ele vê o coelho numa casa vizinha e... Ele tenta salvar o coelho, mas ele meio que pula a grade pra salvar o coelho. Pegam ele, chamam a polícia e ele é preso. Aí, deixa eu ler. Gente, essa manchete de quando ele é preso é muito engraçado. O título da manchete é esse aqui. Jovem invade casa de namorada para conversar com cachorros. Preso, aí a Priscila não sabe que ele tá lá. E aí ela depois descobre que o invasor era o Rodrigo. E eles correm pra delegacia pra tirar o menino de lá. Mas aí os pais deles começam a ficar preocupados, porque acham que eles estão muito dependentes um do outro. Enfim, rola o estardalhaço inteiro.
mas ele volta pra BH, ele perde o estágio, mas a mãe dele fala que ele é maluco e que conversa com o pai do Léo, que é o responsável pelo estágio, e ele volta a fazer o estágio e tal, e aí eles voltam à vida normal. Eles ficam trocando cartas sobre como tá a vida um do outro, mas eles estão firmes e fortes, e ele resolve e fala assim: a gente se sentiu tão bem naquele dia, por que eu não me mudo pra São Paulo? Por que eu não largo tudo aqui em BH e vou pra São Paulo? Assim, do nada. Decide que ele vai pra São Paulo. Não só eles vão morar junto, como ele vai pedir ela em casamento. Gente, eu não lembrava disso, tá bom? Então ele vai pra São Paulo, ele se muda pra lá, ele faz vários planejamentos pra mudar a faculdade. Em São Paulo ele conversa com o pai do Léo e o pai do Léo aceita ele trabalhar em São Paulo. Se muda, mas a Priscila não sabe de nada. Só que a mãe dela deixa escapar quando ele tá lá na casa da Priscila. E aí ela fica muito feliz, mas ela fica meio preocupada também, mas ela fica muito feliz. E aí ela vai fuçar na mala dele alguma coisa e ela acha o anel. E aí ela fica muito, muito emocionada, porque era o sonho dela que ele pedisse ela em casamento, porque a Natália vai casar com o Alberto, que é o irmão da Fanny, e eles viraram noivos quando a Natália tinha 17, 18 anos. Então a Priscila sempre teve vontade, porque ela e o Rodrigo namoram há 6 anos. Então como é que pode a Natália, que namorou por 6 meses, tá quase casada, e ela não, sabe? Então ela fica muito emocionada e tal. E aí ele planeja um piquenique pra eles fazerem no parque. E aí ele tá todo nervoso, ela tá meio com a expectativa. Ai, não conseguem fazer o piquenique porque vai começar a chover e eles vão pro shopping. Quando eles vão pro shopping, eles estão na fila pra comer. Quem vê eles dois? A Karen, do segundo livro, né? E aí a Karen fala: nossa, você trocou de namorado, eu achei que o seu namorado fosse o Patrick. E aí o Rodrigo não sabe de nada disso, né? Então o Rodrigo fica tipo: que história é essa, Priscila? E aí a Priscila, ele vai embora e tal, ele fica chateado, ele vai pro carro e aí ele fica no estacionamento. E aí ela fala: não é nada disso que você tá pensando. Aí o Rodrigo fala: você me falou que você não teve nada com ele, mas é verdade mesmo? Me fala a verdade, você teve alguma coisa com ele? E aí ela fala: eu beijei ele. Ai, pra quê? E aí o Rodrigo fica puto, bora. E aí ele chega na casa dela, arruma as coisas, volta pra BH, termina com ela. E eles basicamente terminam, e aí ela fica desolada, ela fica ligando pra ele, mandando mensagem, mandando e-mail pra ele, mandando carta. Ela fica muito desesperada. E ele fala pra ela assim: eu não quero te ver, não quero ter informações suas, eu não quero mais saber de você, eu quero que você me deixe em paz. Cara, é muito triste mesmo. Eu quase chorei, eu juro pra você, é muito triste. Porque ele ficou muito chateado que ela mentiu pra ele, sabe? Não foi o beijo, mas foi a mentira. Porque ela mentiu por todos esses anos, cara. Aconteceu quando ela tinha 15 anos e ela nunca contou pra ele. Então, ele ficou muito chateado. E aí todo mundo acha que eles vão voltar e não sei o que, mas dessa vez é diferente, eles não vão voltar. E tem esse sentimento de realmente finalidade no ar, sabe? O Rodrigo decide que ele vai se mudar pro Canadá. Ele vai sem passagem de volta. E ele manda um e-mail pra Priscila ridículo, falando que ele traiu ela, que ele ficou com a Nicole quando ele tava lá em Morro de São Paulo, e que ele mentiu pra ela que não tinha acontecido nada, que eles transaram. Gente, juro, esse homem, por que ele fez isso? Tipo, tudo bem, eu entendo que ele fez isso pra ela meio que parar de seguir ele, de correr atrás dele, mas porra, precisava de um negócio desse? Mas enfim, basicamente falar isso pra ela, ela fica desolada, ela fica muito triste. E a Samantha fala: olha só, Priscila, vamos esquecer ele, vamos começar a vida nova, sabe? Tipo assim, você tem tanta coisa pela frente, você não pode ficar, tipo, meio que se agarrando ao passado e a ele. Se ele não quer mais saber de você, você tem que seguir em frente. Então ela aceita seguir em frente, porque ela fica muito deprimida, gente. Ela não quer sair da cama, ela não quer comer. É muito triste. E aí no final ela decide que ela vai se mudar pra Nova York, porque ela vai tentar, acho que fazer escola de teatro lá, porque o vizinho dela, agente de talentos, e meio que ajuda ela a conseguir isso, né? O Rodrigo foi com muito ciúmes desse cara, porque acha que ele tá, tipo, meio que se aproveitando dela. Mas eu não acho que é o caso, acho que ele só tava com ciúmes mesmo porque ele sabia que ele podia perder a Priscila. No final, ela escreve uma carta pra ele
e aí pede pra Daniela entregar pra ele, porque a Daniela tá namorando o Daniel, que é o irmão mais velho do Rodrigo. Eu achei muito lindo, porque aí a Samantha tem um filho e ela dá o nome de Rodrigo, aí ela fala que é porque ele tinha me ensinado a me envolver mais com os outros, a me preocupar com o planeta, a pensar em todos os seres vivos, a ser uma pessoa melhor. Com ele eu tinha aprendido o que existe de mais importante no mundo. Ele havia me ensinado a amar. E é tão bonito, tipo, eles, sabe, eles eram muito bonitos. E aí o final do livro, ela se mudando, ela fazendo aniversário, e aí falando que vai se mudar pra Nova York. E no final do livro a gente tem uma carta do Rodrigo, que ele escreve de Toronto, desejando parabéns pra ela. E aí essa carta eu vou falar no quarto livro, porque é importante pro quarto livro. Enfim, é isso, esse livro aqui termina assim, termina ela meio que se levantando, sabe, seguindo em frente, comentando no negócio do Patrick no Facebook, tá? Marcando de encontrar com ele, tá bom? Eu achei isso meio escroto da parte dela, mas enfim. As desse livro aqui são as minhas favoritas, tá? 10 Things I Hate About You, 18 to Life, Glee, Lost, Modern Family, One Tree Hill, Skins e The Vampire Diaries. The Vampire Diaries eu amo, sou apaixonada. Skins eu também sou apaixonada. One Tree Hill eu amo demais, é uma das minhas favoritas também. E Glee também é uma das minhas favoritas. Modern Family eu até gosto e as outras eu nunca assisti. E o que eu acho que essas séries têm em comum com esse livro é basicamente também você mudar e você ter um amor muito, muito forte por uma pessoa, mas enfim, saber que coisas acontecem. Acho que Gilmore Girls também caberia muito bem nesse livro aqui. Hoje é outro dia, mas não li. Enfim, hoje eu vim falar sobre o quarto e último livro, porque eu não consegui falar ontem. Esse aqui eu acho que é um pouco, não inútil, não diria inútil, mas assim, eu acho que ele não faz tanta diferença assim pra série num todo. Mas eu vou resumir ele, tentar resumir ele mais resumido, porque esse aqui é o livro do Rodrigo. Depois do término deles, ele se mudou pra Vancouver, como a gente já sabe. No começo do livro, ele tá em Toronto. Então a gente vai descobrir como ele chegou em Toronto, né? Vou explicar porque ele fica indo, voltando, eu acho mais fácil eu só explicar tudo o que aconteceu logo. Ele se mudou pra Vancouver pra morar com os irmãos dele, só que os irmãos dele estavam enchendo o saco dele, ele não tava aguentando mais, ele não tinha... Assim, ele tava em Vancouver, mas ele não tava estudando porque ele não conseguiu se aplicar, não conseguia aplicar pra faculdade antes do semestre começar. Então ele ficou vendo como ouvinte só conseguiria fazer a inscrição no próximo ano. Então a vida dele não tava assim tão encaminhada em Vancouver, só que ele conseguiu um trabalho como baterista da banda que o irmão dele tocava, que é o João Marcelo Insuportável. Porque, claro, que um dia ele arranjou briga com a namorada do filho do dono do bar, então ele precisou não tocar mais nesse lugar e o Rodrigo foi no lugar dele. Só que, né, o cara acha que o Rodrigo é irmão dele e o Rodrigo tá tocando violão e o cara meio que... não entendi o que aconteceu. O cara desafiou ele como se fosse batalha de dança e ele precisava tocar bateria pra mostrar que ele realmente sabia tocar bateria. Então ele vira baterista da banda por causa disso, porque todo mundo ama, ele é maravilhoso e tal, enfim. Ele sabe tocar bateria de olho fechado, porque ele toca desde pequeno. Enfim, vai pra Toronto pra participar de um show que ele vai tocar. Em Vancouver ele mora com o Klaus, que é o... sim, tem um pai Klaus, que é o melhor amigo dele. Eles dividem um apartamento e o Klaus indica essa pousada pra ele ficar durante o tempo dele em Toronto, que ele vai tocar numa banda, enfim. Lá em Toronto ele conhece, eu não sei, acho que ele já conhecia, né, a Tonton, que é a Antonella, a namorada do Sean, que é o parte da banda, eles viram amigos e tal. E a Tonton, que é a Antonella, ajuda ele a conhecer Toronto, fala que ele precisa conhecer Toronto, que ele precisa saber as coisas e tal. Começa a ter essa amizade com a Antonella, mas fica um negócio meio estranho, sabe? Que ele ou ele tá muito carente, porque ele acabou de terminar com a Priscila, faz 6 meses só, acho que menos de 6 meses. Então ele acha que tá sentindo coisas pela Antonella e ele começa a se afastar dela porque ele não quer perder a amizade com o Sean, sim. Só que ele volta pra pousada e ele descobre lá na pousada a Juliette.
que é essa menina francesa, que ele tá no quarto dela porque não tinha mais lugar. Então ele tá ficando no quarto dela, da pousada, enquanto ela não está, enquanto ela tava viajando pra França, ou pra, sei lá, visitar o pai dela. E ela faz meio que uma brincadeira com ele, fala: o que você tá fazendo aqui, por que você pegou meu quarto, não sei o que, dá meio que um piti. E ele fica meio assim. Só que ela fala: tô brincando com você. Claro que eu sei que você ia ficar aqui sem problema nenhum. E eles começam a virar bem amigos e tal. E no último dia, antes dele ir embora, eles ficam conversando até tarde e começam a assistir Once Upon a Time, que é a série favorita dela. É aí que ele fala as séries favoritas dele, mas eu não lembro, pra ser sincera, porque eu achei muita série que eu não conhecia e eu vou tentar lembrar no final, mas não garanto nada. Eu assisti essa série, ficou muito amigos, ficou muito próximos, e ele pensa, quando ele tá indo pro aeroporto atrasado, quase perdendo o voo, ele pensa assim: por que eu vou voltar pra Vancouver e não tem nada lá, sabe? O que eu tô fazendo lá? Aqui eu tenho a banda, aqui eu tenho a Juliette, aqui eu tenho a Antonella. Lá eu só tenho meus irmãos meio que enchendo meu saco. Tipo, ele vai ali no aeroporto e ele fala assim: volta. E aí ela se sente uma cena de filme e ela fala: é. Aí ela volta com o carro. E é basicamente isso, esse livro, assim. Ele começa a ficar muito próximo da Juliette, ele começa a namorar ela, só que aí, no meio disso tudo, a Antonella fala que ela meio que começou a gostar dele, mas ele fala pra ela: olha, eu acho que a gente tá confundindo as coisas, porque ela termina com o Sean, mas o Sean fica desolado, ela fica meio desolada também. Ele fala, tipo: eu acho que a gente tá confundindo as coisas, não é assim, a gente só tá carente, eu estou carente, e eu acho que você também, sei lá, confundiu as coisas. Ele fala: volta com o Sean, vai morar com ele. É isso que acontece, ele começa a ficar sério com a Juliette, ele vai viajar com ela pro vinhedo do pai dela, que ele tem um vinhedo, eu acho que não é vinhedo, não é? Não lembro. Tudo isso acontece e tal, ele se inscreve na faculdade na Universidade de Toronto pra fazer música, mas durante esse tempo que ele tá em Toronto, ele começa a trabalhar num aquário e ele descobre que ele realmente gosta muito de salvar animais. A Priscila, ela realmente não levava muito jeito pra veterinária, ela ficava meio em pânico quando ela via animais machucados, mas o Rodrigo, ele meio que entra em modo de emergência, então ele é muito bom nisso. E todo mundo fala que ele é muito bom, ele recebe várias cartas de recomendação, então ele decide ir pra Universidade de Veterinária, pra Faculdade de Veterinária na Universidade de Toronto. Eu não sei se é assim que funciona quando você vai se inscrever pra faculdade lá fora, né? Acho que você só se inscreve, não escolhe curso nem nada, mas enfim, eu não sei. E tal. Mas a parte mais importante desse livro é o final, quando ele viaja pra Nova York com a Juliette. E no último dia deles lá, eles vão pra Broadway assistir Cats. Isso mesmo, aquele musical que inspirou aquele filme horroroso com a Taylor Swift. Lá, ele percebe que ele conhece uma das atrizes, ele fala: nossa, essa menina é muito familiar. Quando ele vê no papelzinho do musical, ele vê que é a Priscila que está lá fazendo o musical. Ele fica meio desesperado, porque a Priscila meio que para do lado dele, né? Por abrir, ela vai mexer com o público, então ela mexe com a Juliette. E ele fica meio que em pânico, tipo, ela tá do lado dele, sabe? Então, ele meio que entra em pânico e no final ele fala pra Juliette que ele tá passando mal e tal, e vai ver a Priscila. Só que quando ele chega lá, a Priscila... A Priscila tá com um bebê no colo. Um bebê, aí uma das meninas fala assim pra Priscila: o pai então deve ser lindo, porque ele é uma fofura. Outra atriz comentou: qual é mesmo o nome dele? Aí a Priscila fala: Rodrigo. E isso, ele entende que o nome do pai da criança é Rodrigo. Então ele fica meio desorientado. E depois ele fala: eu havia me enganado, eu ainda não estava nem um pouco preparado para vê-la. Naquele momento, todos os sentimentos que eu considerava enterrados tinham voltado, e eu, totalmente novo, também estava ali. A emoção do que eu era pai. Fica meio que, né, emocionado e tal, ele não consegue dormir, não consegue parar de pensar nisso. E ele conta pra Juliette que ele viu a ex-namorada dele, e a Juliette fica meio abalada com isso, porque ele falou que ele tinha superado a Priscila, e ele meio que não superou, então a Juliette fica chateada, termina com ele, e eles iam morar juntos, tá, em Toronto. Mas depois disso tudo, eles terminam, e o Rodrigo decide voltar em Nova York pra ver a situação melhor, né, pra entender o que aconteceu, e leva flores pra Priscila. Ele realmente está determinado a voltar com a Priscila, só que quando ele chega lá,
ela tá beijando outro cara. E ele fica meio desorientado novamente. E ele encontra a Samantha, que é a cunhada da Priscila. E aí a Samantha explica que era tudo mal entendido, que ele não é pai. A criança é a filha da Samantha e o nome da criança é Rodrigo. Porque quem escolheu o nome foi a Priscila, como a gente viu no último livro. E então uma confusão desnecessária. E aí ele fica meio assim, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu tava tudo certo com a minha vida, eu tinha esquecido a Priscila, eu tinha seguido em frente, mas deu tudo errado. Então ele volta pra Toronto, ele vai atrás da Juliette, eles voltam e se mudam juntos. E aí o epílogo é basicamente ele recebendo uma carta da Priscila, no meio da Priscila, na verdade. Ele mandou uma carta pra ela, eu lembro que eu falei que no aniversário dela, ele escreve uma carta e manda pra ela. Um monte de coisa bonita, ele escreve um poema pra ela, que ele fala que é o último poema que ele vai escrever pra ela. A Priscila recebe essa carta um ano depois, enquanto o Rodrigo tá visitando a família dele em BH, a Priscila tá em São Paulo, e ela fala pra ele que ela só recebeu agora porque ela não tinha visitado os pais dela. Fala um monte de coisa assim, ela fala, espero que... eu fico muito feliz que eu tenha recebido essa carta, porque realmente faz muito tempo que eu não falo com você, e ela tinha contado pra ele que um dos bichinhos dela morreu, que eu acho que era um pássaro, papagaio, não sei, o Chico, ele tinha morrido, e ele fala que ele ficou muito triste com essa notícia, que fica muito feliz de saber dele, e que um dia talvez eles pudessem se encontrar pra conversar num café, tomar um café e tal. E que ela ficou muito feliz de fazer 21 anos e tá recebendo o presente dele. Só que ele fica meio abalado com essa carta. Ele tá namorando a Juliette, tá morando junto com ela, então ele fala, olha, eu realmente não posso deixar isso me abalar. Faz um ano que ele se mudou pra Vancouver, então ele fala, quer saber, eu vou deixar isso pra lá. E ele guarda o e-mail numa caixa que tem todas as coisas da Priscila. E é isso. Termina com... respirei, ainda me sentindo triste, mas também aliviado. Eu sabia que devia jogar tudo aquilo fora, mas ainda não estava preparado. Quem sabe um dia. E assim termina esse livro. Eu também esqueci, acho que é um ponto muito importante, é porque esse livro tem vários e-mails e mensagens de texto. E eles não citam muito rede social, porque o primeiro livro foi escrito em 2011, então esse livro se passa no... acho que 2007, 2006, por aí, começa em 2007, 2006 o primeiro livro. Então esse aqui eu acho que, sei lá, seria 2012, 2014 no máximo. Então não tem uma tecnologia muito recente, porque tem muitos e-mails e tal. Você fica assim, e-mail? Quem manda e-mail hoje em dia? Mas é por isso. As séries desse livro são tipo Dexter, Homeland, Once Upon a Time, porque a Juliette é obcecada e ele se torna obcecado também. Castle... essas séries assim de homem, sabe? É assim que termina, gente, a minha opinião sobre todos eles. Eu me diverti bastante lendo. Eu não sou mais o público-alvo, então eu não amei tanto quanto da primeira vez. Eu entendo isso, mas eu achei muito divertido reler e foi só, sabe, sem pensar em nada, só lendo e me divertindo. Então eu recomendaria com certeza você ler essa série, mesmo que hoje em dia, mesmo que já façam 10 anos que ela foi publicada, que começou a ser publicada, porque até hoje ela conquista baixinhos e baixinhas, porque eu conheço várias pessoas que começaram a gostar do Paula Pimenta agora, porque são novas. Então é isso, gente, eu recomendo e estou muito ansiosa pro próximo livro. O que eu acho que vai acontecer é porque no Fazendo Meu Filme 4, no finalzinho, o Rodrigo fala que começou a conversar com uma pessoa e que eles estão devagar, levando as coisas devagar. Eu acho que é a Priscila. O que eu acho que vai acontecer é que ela vai voltar para a vida dele. O quinto volume é sobre a vida dela em Nova York, eu acho, não sei quando vai acabar. E eu acho que ela vai voltar para a vida dele de alguma forma, e aí eles vão começar a conversar e a voltar de um jeito gradual. Não sei se vai terminar no próximo ou se vai ter um sexto ainda, mas pelo amor de Deus, acaba no próximo. Cara, faz 5 anos que esse livro foi publicado, então por isso que eu tive que reler, porque eu não lembrava de muita coisa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês já leram, se vocês querem ler. Um beijo. E até a estreia de Fazendo Meu Filme, de Minha Vida Fora de Série 5. Beijo!